Vocês estão me... Agora tá. Então, questões técnicas aqui, gente. Bem, bom dia, né, a todos e todas e todes. Cumprimento a mesa. Tenho aqui inspirações diversas. Tenho o chefe também aqui na mesa. Dos lugares que eu atuo, né? Chefe nesse sentido, no bom sentido. Mas, acima de tudo, inspirações, né? Primeiro, me descrever, cumprimentar o pessoal online, que nos ouve também. Sou branca, tenho cabelos claros, abaixo do ombro. Estou vestindo um vestido verde com alguns detalhes em cru, em branco. E estou com um colar. Eu gosto muito de pedras, um colar de pedra. E estou de óculos também. Tenho pele branca. Sou mãe de Sofia, Helena, Pedro Afonso e Luiz Felipe. E casada com Luísa há 20 anos. Eu acho que isso faz parte da minha descrição também. Não é fácil estar aqui, né, nessa mesa, como eu já disse, porque são muitas autoridades, para mim, né, no meu conceito, na mediação. Eu chego à mediação em 2018, então sou bem recente ainda. E no FONAME eu chego na pandemia, com a Ju e com a Carla, né, que me acolheram na Ação Nacional de Mediação. Eu já praticava mediação, mas conheci o FONAME nesse momento. E houve uma abertura para pessoas físicas, eu entrei como pessoa física. Então, agradeço demais, Carla, a Ju, cumprimento a Érica também, Célia, Ana, que eu atuo no CRP, lá de São Paulo, Socorro. E tem uma das palestrantes que eu não sei o nome, você me perdoe. Ana Paula. Ana Paula. Prazer, Ana Paula. Então, o que eu tenho a oferecer para vocês, né? Eu fiquei pensando nisso. Há 15 dias atrás, eu defendi minha dissertação de mestrado, que, para mim, foi um parto. Um parto de 2 anos e 7 meses. Não foi um parto fácil. Olha que eu já tive 3. Entendeu? Não foi fácil. E por que não foi fácil? Porque eu tenho a minha história, né? Como todos nós aqui. Eu tenho a minha diversidade. E eu vou começar pelo meio, não vou começar pelo fim, porque temos outras pessoas para falar. Mas, assim, eu sou formada em administração de empresas e sou formada em direito. Então, a minha diversidade começa aí. E como incluir as coisas, né? E aí eu fui fazer, eu fiz vários... Bom, primeiro a mediação, quando eu encontro a mediação em 2018, através de um livro de comunicação não violenta, ela vem e mostra para mim a face da justiça, que eu tanto procurava e não achei. Ali eu achei, eu falei, nossa, eu preciso entender disso. E aí eu me entreguei absolutamente à mediação e eu fui para todos os lugares, com todas as pessoas. Hoje eu estou envolvida em 14 projetos diferentes, né, o que torna minha vida uma loucura e que me faz cansar muito rápido. Por isso, ontem não tive, infelizmente, no lançamento dos livros, peço perdão, mas não tinha condições para estar aqui podendo entregar alguma coisa para vocês. E ontem foi um dia muito intenso. E o que eu aprendi nas conversas, né, paralelas, nos desabafos paralelos, foi que a vida é riquíssima. E ela vai muito além da ciência. Mas a ciência existe. Ela existe. E ela tem uma função. E aí eu vou fazer um gancho, assim, vou dar um pulo para as organizações, né? As organizações foi o meu objeto de estudo no mestrado, justamente porque eu juntava a administração e o direito. Só que eu estava no mestrado de direito.
o mestrado acadêmico, eu não estava no mestrado profissional. Já tinha feito um meio profissional. Enfim, Fernanda Tartucci foi minha orientadora, graças a Deus, e por ocasião do destino, porque ela nem era da faculdade quando eu nem entrei, mas ela virou da faculdade assim que eu estava qualificada para começar a fazer meu trabalho, e eu, rapidamente, fui, porque eu sempre admirei demais. Tive aula com o professor André Camargo, a quem eu honro também, do IBGC, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que trata das organizações de uma maneira, eu diria, mais humanizada, né? E uma pessoa, um outro advogado, que trabalha com mediação num grande escritório, se convidou para fazer parte da minha banca. Os 3 da USP, em áreas diferentes. E eu lá. O que eu vou fazer com isso? Bom, resumindo, a utilização da mediação, não da conciliação, não da negociação, da mediação empresarial, como um dos instrumentos de política ESG no Brasil. Essa é a minha dissertação de mestrado defendida há 15 dias. E a maioria das pessoas que eu falo, né, converso, ninguém entende do que eu estou falando e acha que eu sou maluca, e eu sou mesmo, mas tudo bem. Eu gosto de ser assim, eu gosto de estudar. E o que eu tenho bastante dados, né, que eu pesquisei para provar para essa banca, que para mim era bem desafiadora, e foi na qualificação, foi uma banca muito dura, mas muito generosa no final também, porque me deu a oportunidade de continuar o doutorado, o que eu agradeço imensamente, quero fazer esse reconhecimento público. As organizações são um corpo, gente. A gente não tem o nosso corpo, as organizações são um corpo. É um corpo vivo, só que é feito de pessoas, de diversidades, de necessidades diferentes. E olha que legal, desde 1970, a gente fala em sustentabilidade. E por quê? Porque o clima começou a mudar. E a gente começou a ter problemas em relação a isso. Então, todo mundo começou a ser afetado. E as organizações também. A gente passa a grande parte do nosso tempo no trabalho. Estou falando alguma mentira? E isto é uma organização. E não adianta a gente não olhar para isso, e não olhar para isso de uma forma objetiva. A organização precisa sobreviver, precisa ter lucro. A gente vive no sistema capitalista, essa é a nossa opção. E é por isso que eu fui atrás desse desenvolvimento desse estudo. Bom, sem cansar vocês, comecei pela sustentabilidade, começa desde 1970 esse movimento, e vai culminar em 2015 nas ODS da ONU, sendo que a 16 é o que impacta nesse estudo que eu fiz, mais voltado aos conflitos nas organizações. E, fazendo um estudo, o que eu descobri? Eu descobri que o ESG já está sendo muito utilizado no Brasil, e no Brasil especialmente na área social. ESG é a parte ambiental, social e de governança das organizações. É a maneira de você falar de sustentabilidade dentro da organização. E isso traz o quê? Traz um investimento mais barato para as empresas. Então, em vez de pagar um juros X, ela paga X menos tanto. Por quê? Porque ela está investindo na sustentabilidade. E quem é o parceiro dela? São as pessoas que agora são os milênios que já nasceram naquela mentalidade da sustentabilidade, percebe? Então, a gente é um ser em movimento. A mediação também assim, acompanha tudo isso, né? Não é diferente. Bem, dentro do que eu levantei, nós temos algumas empresas pioneiras, por exemplo, a Suzano. A Suzano, ela descobriu que ela poderia emitir papéis e conseguir um dinheiro mais
barato para o seu investimento, mas ela precisava olhar para os seus stakeholders. O que é isso? São todas as partes interessadas no negócio, a comunidade, né? O espaço que ela ocupa, a floresta, tudo isso. E aí, ela traz, no relatório dela, Só um minutinho. Eu me atrapalhando aqui. Compromissos para renovar a vida, gente, é o nome do relatório. Achei. Isso está no site dela. Ela tem um conjunto de 15 metas de longo prazo. E como que ela se compromete com isso? Se ela não conseguir os compromissos dela, ela paga 12,5 pontos a mais de juros para as pessoas que investiram nela. Tá? Um dos compromissos que eu destaco é diminuir a pobreza. Então, ela fala, Suzano entende que tem um importante papel de exercer não só o apoio ao desenvolvimento econômico, mas também a promoção de transformação social nos mais de 200 municípios em que está presente. É por isso que o conjunto de organizações da sociedade civil e demais atores dessas localidades criamos programas de geração de renda e buscamos influenciar processos e políticas públicas, fortalecendo negócios locais e sustentáveis que fazem parte da cultura de cada região. Aumentar a educação, aumentar o índice de desenvolvimento de educação básica em 40% em todos os municípios prioritários até 2030, porque vincula a Agenda 2030 da ONU. E o mais importante, eu acho que vai tocar no coração de vocês agora a questão das mulheres, né? Alcançar 30% de mulheres em cargos de liderança, gerência funcional e acima. De 15,8% a 30% até 2025. Alcançar 30% de pessoas negras em cargos de liderança. Hoje é de 18,7% para 30% em 2025. Garantir 100% de ambiente inclusivo para pessoas LGBTQIA+, de 92,4% a 100% até 2025. Garantir 100% de acessibilidade em áreas comuns das unidades Suzano para as pessoas com deficiência, até 2025. Enfim, são atitudes palpáveis. É isso que eu quero trazer para vocês, essa reflexão. As empresas precisam de atitudes palpáveis para incluir a diversidade. É importante a gente olhar para a gente, é importante a gente olhar que é difícil a gente se transformar. Imagina transformar uma organização feita de pessoas. Então, práticas restaurativas são importantes, passos são importantes. E, como bem colocou meu colega Marco, as coisas começam do começo. As coisas não começam do fim. E mediação é algo bem audacioso. E eu não estou falando nenhuma mentira para quem já foi para uma mesa de mediação. Né? Você quer diversidade? Vai fazer uma mediação, porque você vai encontrar. Você vai encontrar outras coisas também. Mas, assim, as organizações precisam dessas metas, elas precisam desses parâmetros, e é a coisa mais difícil de ser alcançada. Então, ao pensar práticas restaurativas, como bem colocou a Carla, né, faz círculos, pergunta, como é que vai? A mediação ela surge nesse diálogo. E o empresário não vai entender isso de forma direta. Você já vai dizer, o que é mediação? Para que eu preciso de mediação? Porque não tem como ser imparcial. Adoro responder perguntas de empresário. Porque não tem. Cadê a imparcialidade para você trazer criatividade na mesa? Não tem. E ele consegue ver isso? Não. Ele consegue ver que o mediador pode
proporcionar uma velocidade maior de transformação das coisas que ele precisa dentro da empresa? Será que ele já tentou? Quem tentou conseguiu? Conseguiu. Mas, para tentar, precisa de um desembolso. E todas as empresas estão sempre correndo atrás de corte de custos. Nós estamos tratando de mudança de paradigma. A gente está indo na contramão, né? Isso cansa, isso dói, não é fácil. Eu mesma considero, né, falei com o Marco que eu estou bem desanimada com relação a isso, até cansada em função desse trabalho. Quem quiser saber mais está à disposição. Mas o que eu queria mesmo é trazer que se incluir e reconhecer o outro como sujeito, como foi dito aqui. Como que a gente dá abertura para a gente primeiro se compreender e compreender o outro? Se o outro talvez tenha uma crença diferente da sua. Como é que você faz isso? Tenho 2 minutos, gente. Protagonismo traz inclusão. Foi outra fala que me chama a atenção. Como dar protagonismo para o empregado dentro de uma empresa, sendo que você tem uma cultura já formada? Será que isso não gera medo no empresário, na chefia? Como que a gente lida com isso? Como que a gente lida com essa pauta subjetiva que está rondando todas as pessoas dentro da organização e fora também, com os conflitos internacionais? Como que a gente lida com isso? Sem ser com a conversa, com o diálogo. Como? Existe alguma ciência? Existe alguma inteligência artificial que nos traga essa resposta? Ou a resposta está em nós mesmos? Agora, a gente não pode esquecer que nós somos organismos vivos que temos necessidades. E, para isso, a gente precisa ir passo a passo. E aí eu termino, eu sei que está meio desconexo o meu discurso, mas todas as falas de ontem me tocaram muito, assim como as falas de agora. E eu não posso deixar de falar isso para vocês, porque está ressoando em mim. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa e de muita iniciativa e que sempre procurei fazer. Como é a minha palavra. Mas hoje eu fico com uma frase que me foi dita outro dia por um professor, que é assim: vou devagar porque tenho pressa. Obrigada, a gente passa a palavra.